Olá a todos, bem-vindos às 4 Conversas, o podcast que inspira pessoas a tomarem as rédeas da sua vida. Eu sou a Marta Val. Olá, eu sou a Dulce Louro e hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é minha amiga Flávia Prado. Olá, meninas. Olá, Flávia, obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Olha, para quem não sabe, eu conheço a Flávia há muitos anos. A Flávia foi minha cliente, eu nem sei há quantos anos. Muitos anos, gente, muitos anos. 10 anos. Eu acho que a tua filha não era nascida ainda, Não. sequer, não? Minha filha está com 8. Pois, sim. Há uns 10 anos. Há mais de 10 anos, 12, por aí. É Pronto. possível. E desse momento de transacional ficou uma amizade e a Flávia tem tido um percurso muito interessante. Eu tenho seguido, assim como ela também tem seguido Obrigada, o meu. Dulce. E Tenho portanto, mesmo. hoje convidámos a Flávia para vir aqui conversar um bocadinho connosco, para percebermos como é que tem sido aqui esta trajetória. E eu queria fazer 2 perguntas, Flávia. Queria que te apresentasses um bocadinho, falasses sobre ti e também falares como é que tem sido ou como é que foi a trajetória da Flávia até começares a ter esta projeção, e já vamos falar disto. Ok? Acho que é importante referirmos à área da Flávia, portanto começarmos claro. por aí, não é? Que falar um bocadinho Esqueci-me. sobre, mas ninguém melhor do que a Flávia para nos falar Sim, sobre a Flávia é Obrigada. engenheira civil, não tem Sou nada a ver engenheira com civil, mediação. gente, não há nada de bonito, belo, esbelto. É que na arquitetura é sempre mais interessante, né? A gente vê uns antes e depois na o arquitetura, design. é maravilhoso. É. E a engenharia civil é difícil Esta às boca é para mim, vezes. professor arquiteta. já Eu não, percebi. Não, porque eu acho que o arquiteto, às vezes, eu reclamo com os arquitetos que eu falo, cara, é muito mais fácil vocês venderem o vosso serviço do que eu vender o meu. É. Porque as pessoas acham que a gente faz o mesmo que todos os outros engenheiros, né? E há uma diferença, certo? Claro. Tem que haver uma diferença sempre. Então, eu me chamo Flávia Prado, sou engenheira civil, sou projetista, porque foi a única forma que eu entendi que eu poderia ter um negócio voltado para a engenharia na mesma, do qual foi a faculdade que eu me formei, e que eu poderia tomar as decisões daquilo que eu acho que pode ser melhor para uma obra, não é? Ou seja, a gente, quando acaba o curso, não temos propriamente dinheiro para construir. É. Então, eu não vou construir do jeito que eu acho que vai construir, né? Então, eu comecei nas obras, eu acabei a faculdade, meu sonho sempre foi trabalhar nas obras. Em nenhum momento eu estudei a faculdade para ser projetista, né? Me foquei mesmo na parte prática e fui trabalhar para a primeira obra, fui trabalhar para a segunda, fui para o Algarve, trabalhar num aldeamento turístico. A formação foi sempre cá em Portugal? Sempre aqui em Portugal. Eu fiz o 12º ano aqui em Portugal. Ah, isso eu não sabia. né? Ok. Então, às vezes, as pessoas... Olha, eu tenho muitos brasileiros lá na página que vêm falar comigo termos técnicos do Brasil. Não sei. Não faço Foi a tudo mais cá. pequena ideia. Fiz o 12º ano aqui, fiz a faculdade toda aqui e sempre atuei aqui, por isso não sei mesmo como é que se faz lá. Né? Claro que a gente vai vendo e acompanhando alguns Claro, colegas de lá, claro. mas os termos são diferentes. E comecei assim, nas obras, né? Até que eu desisti da primeira obra, porque não correu bem, porque não havia pagamento de fornecedores, correu muito mal até, né? Em relação ao patronato, nesse caso. E na minha segunda empresa, o meu patrão era super certo nas contas e pagar os fornecedores e tudo mais, mas eu senti que a nível de equipe e a nível de entendimento como é que se trabalha com a equipe e o pessoal das obras, o entendimento não era o certo, eu não achava que as soluções propostas seriam as ideais e comecei a entrar em contradição comigo própria. Comecei a pensar assim, cara, isso aqui Não é pra mim. Não é para mim. Não consigo tomar uma decisão que eu sei que tecnicamente seria melhor daquela maneira ali. E claro que o lucro e o dinheiro batem sempre na trave, mas a gente pode encontrar uma solução que seja muito boa e que seja compensadora para o meu patrão também. Por que não? Né? Claro. Quando claro. se pensa só no custo e a gente tem que ter o mais barato possível, você vai ter a pior solução, ponto. Claro. Portanto, E então- isso remete-nos para a questão do investimento. Exato. Investe-se para ter o retorno a médio e longo prazo. Exatamente. A gente pode fazer bem e com custos controlados, Claro. por que não? E então a gente entrou ali um pouco em conflito, eu decidi sair também, eu falei, não, eu não volto mais para as obras, agora as obras têm que ser feitas do jeito que a gente acha que tem que ser feito, e a única maneira que eu entendi era fazer o projeto, porque eu estou antes, né? Então a gente faz o estudo do projeto antes de chegar na obra, pelo menos é assim, é o meu entendimento, né? Porque o construtor, na verdade, tem que executar aquilo que está no projeto, Claro, no fim claro, das contas. claro. E foi aí que eu comecei, gente, aos trancos e barrancos, foi Então, muito difícil. então o que tu me estás a dizer, Há Flávia, quanto tempo? muito Há quanto difícil. tempo, Flávio? Isso foi em 2006. Ela Eu já comecei é- sozinha. né? já Uau, tem este ar, parabéns. este ar de tem menina, 18 mas já anos, está aqui há gente, muito... Olha, então o que tu me estás a dizer é que a tua ideia era trabalhares em obra e depois percebeste, quando estavas no campo, Sim. que tinha que haver, de facto, todo um processo anterior que viesse tornar a obra mais fácil e agilizar a obra. E, portanto, dessa forma, não há nada como ter um bom projeto
para que as coisas sejam bem executadas. Pronto. Sim, porque também em 2006 ainda estávamos perante aquela malta, aqueles construtores à moda antiga, não é? Portanto, que não faziam esse trabalho antecipado. Hoje em dia já se vê muitas empresas tendo esse cuidado, nessa área, mas em 2006 exatamente. realmente foi disruptivo. E não é só isso, gente, porque assim, eu costumo dizer e falo sempre que os meus clientes investidores, grandes investidores, eles vão ao preço do parafuso. Claro. Esquece. Claro. E ele só sabe que o preço do parafuso é X porque existe um projeto que diz quantos parafusos ele precisa, certo? Se a gente não tiver um projeto, se a gente não tiver detalhe, não tiver um mapa de quantidades em condições, a gente não consegue estimar e controlar custo nenhum. A base é essa, né? Claro, claro. Então... Tem que ser sempre. Muitas vezes, agora até transportando essa ideia para o nosso negócio, não é? Eu e a Marta somos empresárias as duas e as pessoas não fazem ideia que quem trabalha em mediação imobiliária, isto também é um negócio que é muito... que se consegue prever os valores, tanto os valores que vamos receber, como os valores que vamos investir e gastar. Ter previsibilidade. Portanto, há previsibilidade. E portanto, nós temos também modelos orçamentais e planos orçamentais que nos fazem perceber onde é que podemos gastar e onde é que podemos poupar. Porque o investidor, ele, no fim das contas, ele quer, ele quer ganhar dinheiro, né? E estamos aqui para ajudar ele a ganhar dinheiro. Né? Olha, de repente você não faz essa solução, faz aquela dali. Olha, se calhar, poxa, vamos ver se a gente consegue subir mais um piso. De repente aqui você consegue mais 2 fogos. Esse pensamento, né? Quando a gente faz o projeto também há. É o win-win, não é? Porque se todos ganharem... Com certeza. Olha, e Flávia, eu quero fazer-te uma pergunta que é assim, tu falaste em obra, eu também no início da minha carreira também gostava muito de ir à obra, foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer e o ateliê onde eu trabalhei muitos anos permitia-me isso. Agora diz-me uma coisa, tu enquanto mulher sentiste alguma vez discriminação porque a obra é um local de homens, a própria engenharia civil... que há uns anos o técnico era uma escola de homens, não é? Mesmo a minha faculdade era uma escola de homens, né? Nós éramos 6, numa turma de sei lá quantos, né? Mas eu vou dizer assim, Dulce, se eu tive alguma situação mais assim, awkward, assim, meio estranha, tive uma em 18 anos, né? Uma que eu me lembro claramente, assim, foi uma coisa bem chata. Mas se a gente for pensar no geral... Eu acho que foi um balanço bem positivo, assim. Eu acho que fui muito acarinhada nas obras. Não vou dizer que não. Eu era muito paparicada nas obras. Eu tinha um encarregado lá no Algarve que ele era brasileiro e todos os nossos funcionários eram, na altura, eram moldavos, sérvios, né? Russos, a gente tinha. E às vezes eles falavam uns palavrões em russa. Eu falava assim, mas o que isso quer dizer? E o meu encarregado dizia assim, não, Flávia, você não vai querer saber. Tipo assim, como eu sou uma mulher, né? Você não vai querer saber. Eu falei, claro que eu quero saber. Claro. E eles depois me contavam e tal. Eu fui muito acarinhada nas obras, não vou dizer que não. Né? Acho que a gente tem que se dar o respeito de uma maneira diferente, é verdade, né? Não dá pra ir de decote, gente. Não dá pra... Já passei por situações engraçadas, tipo, querer ver uma betonagem vindo uma reunião da Câmara. Deixei de usar salto alto, aliás, por causa disso. Eu também fiz no isso, trabalho diário, por causa disso. Sim. Vindo uma reunião de uma Câmara Municipal com uma bota, com, assim, salto altíssimo. Não sei por que eu usava aquilo, gente. Não existe mais isso. Era outro tempo, eu acho que antes do Covid todas nós usávamos saltos muito altos e hoje em dia não. E foi antes de ser mãe, depois que a gente é mãe, então também, com as crianças ao colo. Isso é verdade. Eu lembro de eu vir dessa reunião e me ligaram, Flávio, olha, o caminhão vai chegar às X horas, você consegue ver o ferro antes? Esquece, né? A laje toda, aqueles ferrinhos todos, eu cheguei lá, eu já conheci a equipe de trabalho, conheci eles todos, o carpinteiro, toda a gente. Eu lembro do carpinteiro, falou assim, não tem problema não. E ele colocou uma tábua de madeira em cima da laje. E tu foste andando. Foi desfilando comigo assim de mão dada, gente, para eu poder ver. Por isso, assim, não tenho muita razão de queixa. Eu acho que eles são os amores, mas também digo assim, eu trato eles muito bem. Entende? Eu sou muito carinhosa com o pessoal das obras. Muito. E no outro dia me peguei e falei, gente, que ridículo, que ponto que chega, né? O pessoal subindo numa plataforma para ver lá um teto, eu precisava de saber as condições do teto. E as tantas eram 2 senhores. E as tantas eu falo, vá, meninos, desce lá, já viu o que eu precisava. Então, é assim, a forma que a gente trata as pessoas, a gente também recebe. Sim, claro. Então, exatamente. Ainda por cima, numa não área posso falar muito. Em que todos nós ouvimos, toda a hora, todo o instante, que é muito difícil encontrar pessoas efetivamente sérias, que cumpram, que apareçam sempre ao trabalho, não é? Portanto, é uma atividade onde a mão de obra é a chave, não é? A maior parte das vezes, e a maior dificuldade, portanto, quando nós temos boas equipas, realmente acho que temos que as mimar, porque isso eu acho que hoje em dia é aquilo que faz a diferença dos profissionais que estão no mercado. São aqueles que até podem ter muito conhecimento, até podem ser muito corretos, mas depois não têm
uma equipa por trás. Ah, E com então pegam certeza. aqui, pegam ali, pegam acolá Sim, e depois sim. não conseguem dar resposta. E não é só isso, você estava falando sobre a questão de ser mulher. É engraçado, se você me perguntar assim, acho que tive mais questões pelo fato de ser brasileira do que ser mulher. Pelo fato de não ser daqui. Né? Apesar de que eu já sou mais daqui do que de lá, gente. Estou aqui há 25 anos, né? Vim com 17. Mas a verdade é que... Mas quando as pessoas começam a falar contigo, percebem Não, logo já que és tive- brasileira. não, Apesar já- de tu usares muitos termos Totalmente, portugueses né? e há momentos em que nem sequer tens pronúncia. Total. Mas, por exemplo, percebes? eu outro dia falei com um fiscal de uma ampliação de uma escola que a gente estava a fazer, e o fiscal falou para mim no telefone, mas aqui em Portugal. Então a gente entende que... Eu falei, meu querido, aqui em Portugal o quê, cara? Esquece, assim, eu estou há muitos anos aqui em Portugal, eu estudei aqui em Portugal, não venho falar de Portugal, porque Portugal percebo eu, entende? Claro. Sabe? Tenho mais anos de Portugal Então, do que rola Brasil, assim, claro. rola assim, às vezes, eu posso te falar, também não rola assim tantas vezes, mas se eu for pegar pelo que pegam mais, é mesmo por isso. A Não questão acho que seja pelo da fato de ser nacionalidade mulher. e não da... Ok. Interessante isso. Então, e neste percurso, não é? Houve aqui um momento chave que fez com que a Flávia tivesse a fazer o seu trabalho, não é? Mas há aqui um antes, a Flávia ter a notoriedade que tem nas redes sociais e na internet, e um depois, não é? Quando é que foi esse momento? Houve alguma coisa que despoltou ou que fez com que É assim, procurasse esse caminho? Eu estava em casa com meu marido e eu falei para ele assim, não, olha, acho que está na hora de a gente começar a falar de engenharia nas redes sociais. E o David virou para mim e falou assim, mas você não tem mais nada para fazer? A gente tava com muito trabalho na altura, foi 2019. E eu lembro que... E depois veio a pandemia e depois ajuda. veio a pandemia, Ajudou, exatamente. sim. Mas ninguém sabia, né? Exato. Mas veio 2019 e aí eu comecei a colocar obras interessantes. Também nem sempre eram obras nossas, obras interessantes, Onde tu né? ias, onde passavas, o Epá, que vias, o que pesquisavas cenas, e começavas né? a postar só. Curiosidades, Ok. sabe? Era uma página de curiosidades. Meus amigos não sabiam que a página existia. Eu falei para o menor número de pessoas possíveis, que coisa que eu não gosto é as pessoas estarem julgando se você nem sabe que deu certo ainda. Claro. Então eu falo o menos possível, sempre foi assim. E então abri lá a minha página, fora da minha página pessoal, e comecei a postar as obras. Até que uma amiga minha, que tem uma seguradora, ganhou uma viagem para o Dubai. E como era uma viagem para 2, ela me convidou para ir com ela. Ela falou assim, Marta, amiga... não estás a convidar, não estás a ganhar viagens, caramba. Ela falou assim, amiga, eu ganhei um prêmio de produtividade, acho que você também merece esse prêmio, por que você não veio comigo? Então fui. Então, no fim das contas, foram 5 dias no Dubai, 4 nas Maldivas. Vocês não estão que entendendo, foi desagradável. umas férias, assim, brutais. Eu até hoje só ganhei uma viagem a Las Vegas. Nada E mesmo mal, assim, também não é nada mau, mal. também não é Não é mau. nada mal. E aí fomos pro Dubai. Eu falei, agora é a hora que eu tenho que começar a aparecer. Porque eu vou ver muita coisa legal. Eu não posso não aparecer, entende? Até aquele momento, eu não gravava meu rosto, eu não falava e tudo mais. Eu falei, não, agora eu tenho que aproveitar Mas essa oportunidade. tinhas medo ou achaste que só que não te querias expor Pá, logo? Como é que eu vou dizer? Cara de pau, a gente tem. Mas não tinha essa prática ainda. Eu sabia Claro. que ia chegar um momento que ia ser inevitável, entende? Eu acho que o fato de ter ido para o Dubai me ajudou bastante. Acho Assim, que eu é aquela aproveitei- coisa que estávamos a falar ainda há bocado, que é uma coisa é sabermos que temos que fazer e outra coisa é passarmos a fazer. E é A o ação. momento em que passamos a ação que faz toda a diferença. Pronto. Sim. Mas tu, quando nós tivemos a conversa sobre a nossa conversa de hoje, tu falaste-me que havia um objetivo quando começaste a postar. Não, eu Que era comecei também a postar. ajudar pessoas que estavam em início de carreira, certo, Meu Flávia? objetivo era só falar com os engenheiros, principalmente os engenheiros novinhos. Pois. Porque eu achava assim, poxa, era tão bom se alguém me ensinasse o caminho das pedras, Uhum. né? Ou se alguém me descomplicasse as coisas, porque assim, a faculdade é muito diferente do dia a dia Claro. profissional. Foi um choque para mim, né? A faculdade é tudo muito direitinho, tudo muito certinho, é o beabá do beabé, nananã. Sim, depois E é o depois você mundo vai, real. porra, depois é um choque, né? E então eu fiz a página para os engenheiros. Fazer O uma que selva. acontece é que à medida, e tanto é que foi sempre para eles. Eu falava termos técnicos, né? Foi sempre para eles, até que eu comecei a entender que na página eu tinha muitos arquitetos e tenho. E muitos donos de obra, investidores, para pessoas curiosas, pessoas que gostam da obra, porque assim, toda a gente vive numa casa, né? Claro. Vamos dizer. Então, no fim das contas, você pode ter uma curiosidade, porque você tem uma infiltração, você pode ter uma... Ai, Flávia, olha, eu tenho aqui um problema, as pessoas acham sempre que é infiltração, às vezes é uma condensação, às Sim. vezes é o fato de não abrir uma janela, às vezes é o fato de não ter uma ventilação. Então, notei que as pessoas começaram a vir falar comigo, eu falei, poxa, eu vou ter que falar para mais pessoas e com assuntos diferentes, porque se eu falo para o investidor, o assunto é tal, se eu falo para o engenheiro, o assunto é Y, né? Então, a gente tem que se diversificar. E tu defines, quando percebeste que o teu público era mais do que os jovens engenheiros,
e tiveste essa noção de que tinhas que construir conteúdos para pessoas diferentes, tu começaste a ser muito mais propositada nisso. Ou é um bocado aquilo o que calha? Tipo, hoje vou falar de... Não, você sabe que eu pões uso muito no stories dia a dia. todos os dias e tens é aquilo que estávamos a falar há pouco, a consistência. Tu és muito consistente e isso a médio e longo prazo é determinante para a construção de uma imagem e de um negócio, não é? Mas é engraçado que assim, eu sou muito consistente, mas também não me obrigo. Tem dias que não dá. E não vai acontecer. Ok. Você entende o que eu tô falando? Cara, sim. não há obrigação aqui. Isso aqui é como é que eu vou dizer? É como se fosse um segundo trabalho, que nem trabalho né? Porque assim, eu não vendo nada lá e acabo por vender o meu serviço na mesma, Mas né? dá muito trabalho. Claro, mas não faço uma venda direta. Sim. Não é isso que acontece, mas mostra um pouco dos bastidores do que é um gabinete de projeto e como a gente pensa. Porque no fim das contas, a gente estava falando sobre relacionamento antes de começar o podcast, né? E tudo começa no relacionamento. Eu tenho pessoas que falam comigo no direct lá do Instagram e acham que é uma equipe que está falando com eles. Não é, sou eu mesmo. Eu respondo todas as pessoas. Eu não tenho uma equipe para falar por mim. Sou eu que respondo, de fato, né? E se eu demoro muito tempo para responder, pessoal, desculpa aí, é porque... é porque, de fato, assim, às vezes não há tempo. O foco principal é a empresa e é o trabalho. Porque a gente trabalha pra caramba. Vocês estão aqui, vocês Essa são era uma pergunta reflexo. que eu ia fazer, que é, nós já sabemos e também temos um podcast das 4 conversas sobre esse tema, aliás, sobre vários temas que envolvem as mulheres empresárias, não é? E tudo aquilo que a sociedade obriga e toda a culpa que nós muitas vezes sentimos e toda a exposição e toda a responsabilidade que nós carregamos a maior parte das vezes às costas, enquanto mães, enquanto donas de casa, enquanto mulheres, enquanto filhas e netas, E depois etc. líderes de equipas, que é A o gente caso. tem que cumprir toda uma checklist, né? Tem que ser perfeitas. Então, como é que... Né? Do qual eu falo que não somos. Sim, não seremos. Não somos, mas Nem nós queremos. exigimos. Não queremos. Mas nós exigimos-nos. Né? Mas as piadas, meu muitas filho vezes de isso. 12 anos fala: mãe, eu tenho tanto orgulho em ti. Minha mãe é youtuber. Não tem mais nenhuma mãe que seja youtuber. E ele acha aquilo maravilhoso, pai. Então, assim, eles sabem os meus compromissos. Eu sou muito clara, eu sou muito sincera com eles. Sim. Olha, eu vou em viagem, trabalho, mãe vai pra ali, vai acontecer isso aqui. Eu sou muito tem honesta que- com eles. E isso eles tem que sabem que ser. a gente trabalha Porque assim muito. gera expectativas, eles sabem exatamente o que é que vai acontecer, que isso é fantástico. Eu comecei a fazer isso com o meu mais velho, o mais pequenino tem 3 anos, portanto já começa a dizer algumas coisas dessas, tipo, mãe, larga o telefone, mãe, mas o mais velho acompanhou desde sempre o percurso e muitas vezes vai comigo às casas e quando era mais pequenino, cada casa que nós íamos ele perguntava, mãe, vamos viver nesta casa, tu vais comprar esta casa, e depois ele começou a perceber realmente o percurso. É importante eles terem essa noção porque nós passamos muitas horas ao telefone e às vezes estamos em casa ao telefone e eles não percebem que nós estamos a trabalhar e pensam que estamos simplesmente Totalmente. ao telefone e que não lhes estamos a dar atenção. Mas a minha pergunta era um bocadinho mais sobre como é que, com essa responsabilidade toda que tu já trazias e de repente abraças mais esse projeto que é comunicar nas redes sociais, consistência e não sei se já tinhas esse dom natural de falar para as câmaras e de explicar e de conseguires fazer essa comunicação ou se foste aprender também e as coisas que aconteceram É naturalmente. engraçado, assim, a gente, quando chega nessa fase, a gente entende que tudo foi um aprendizado sem você saber. Claro. Então, é assim, eu, para ir para a faculdade, para eu ganhar um dinheirinho, eu dava explicação. Então, é o viés da professora aqui, né? Porque eu gosto de explicar as coisas. Eu gosto mesmo de explicar as coisas. Então, eu trabalhei num ATL, né? E depois eu dava explicação em casa, entendeu? Eu fazia um dinheirinho super, assim, naquela altura. Era espetacular. Eu lembro de ganhar, assim... Eu lembro de uma vez virar pro meu pai e falar assim, pô, pai, esse mês eu vou fazer 750 euros. Em explicações. E meu pai falou, que ótimo, que você tem o seguro do carro para pagar. Eu falei, porra, por que eu disse? Entende? Então, assim, não era sempre, mas foi aquele mês, foi um mês muito forte e tal. Então, assim, a parte do empreendedorismo, de repente, vem daí, a gente não sabe, né? verdade, Porque, tudo aquilo que vem por porque trás. X horas me permitiam ter X de dinheiro, certo? Essa questão do controle financeiro também, essa coisinha toda. E eu fiz a malhação, né? A gente não pode esquecer que eu fiz curso de teatro. Eu fiz 1 ano de malhação lá no Brasil. Eu não sabia. Não era não. atriz profissional, nada disso, mas eu fiz parte mesmo do elenco da novela em 97. Isso nunca partilhaste comigo. Não, e eu adorava. Eu fiz o médico de via. família aqui em Portugal também. Ai, foi? Eu sabia. fiz o inspetor Max aqui em Portugal também. Ai, que engraçado. Entende? Então é assim. Tudo coisas que eu seguia quando era mais No nova. inspetor Max eu engraçado. Agora detesto, vou gente, ver. que até hoje passa aquela praga aos verdade. domingos. Pois Gente, é, desculpa, eu- eu tenho que falar. Mas é o meu verdade. filho adora. O meu filho adora. No próximo domingo já vou ver. Não, eu já cheguei inspetor numa Max, eu obra gostava- e um construtor virou pra mim e falou assim, ô Flávia, eu e meu filho, a gente tava vendo a televisão ontem, eu falei, seu João, por favor, vamos mudar de assunto.
Que Deixa lá, o passado passou. Olha, mas acho engraçado falares essa questão das aulas e das explicações. Eu gosto muito de ensinar também. E eu dei aulas de 10 anos e dei muita explicação. Pronto, ainda muitos explicantes meus me seguem e falam comigo. Ainda anteontem um ou dois me deu os parabéns. Mas o que é que eu ia dizer? De facto, isso é um percurso e é um histórico que depois era o que estavas a a gente dizer. vai somando. Vai somando e temos ferramentas para depois. E aí já desbloqueou uma série de coisas. É verdade, já sim. desbloqueou a comunicação, já desbloqueou estar aqui e falar para a câmara, É já verdade, desbloqueou sim. ensinar. É verdade. Olha, deixa-me só fazer aqui um ponto que eu acho que é importante para quem nos segue, porque a verdade é que temos muitas pessoas que seguem o podcast e que estão na nossa área e na área da mediação e que muitas vezes veem a mediação, como já foi também falado muitas vezes por nós, nunca é uma primeira opção. Ou seja, as pessoas muitas vezes acabam por vir parar esta área ou porque a vida deu uma reviravolta no trabalho ou porque eles próprios se viram obrigados a olhar para outras opções e vêm cá parar. E muitas vezes, quando chegam, às vezes com 40, 50, 60, acham que eu não sou desta área, eu estou aqui de novo, eu vou começar do zero. E isto um bocadinho, aquilo que tu estás a dizer é aquilo que nós, e nós as duas damos formação, estamos sempre a dizer, nunca começamos do zero, porque nós temos todo um histórico, um background, entende? desde a faculdade, ou seja, desde o momento em que estamos a estudar, ao momento em que passamos às primeiras funções, aos primeiros trabalhos, isso tudo dá-nos bagagem que nós devemos utilizar. Usufruir lá na frente, exatamente. né? Porque assim, o conhecimento ganho nunca é perdido. E as pessoas, e as relações, e tudo aquilo que podes aplicar, não é? Portanto, tu depois agarraste nisso, foste ao teu histórico e meteste em prática. Ou seja, não foi muito difícil. Não é que foi muito fácil, mas às tantas a gente fala, poxa, mas eu já flui sei de uma um pouco forma disso natural, aqui. não é? Flui Exato. porque está lá, porque já houve a aprendizagem que te permite depois chegar ali de uma forma tranquila e sem ser com stress. Olha, há uma coisa que eu acho muito engraçado, que é, e quero perguntar-te sobre isto, que é, tens a tua vida familiar, tens o David, que é o teu marido, que eu também conheço bem, pronto, e há aqui um momento em que tu e o David começa a trabalhar contigo, e isso é sempre uma questão que é, nós trabalharmos ou termos horários mais complexos e densos que os nossos maridos. E há um tema que nós falámos sobre isso num episódio, que é quando nós ganhamos mais do que os nossos maridos, os nossos companheiros, às vezes isso não é difícil em termos de relação de casal, e tu ainda vens aqui acrescentar um ponto, que é quando trazes o David para trabalhar contigo, e eu gostava que tu falasses aqui um bocadinho sobre como é que é gerir isso. Importante, Dulce. Acho que foi das melhores decisões para já. Acho que ele foi corajoso. Sim, eu também Porque acho. ele trabalhava durante anos numa empresa e ele teve a coragem de sair para algo completamente diferente, Pois, né? claro. Se habituar ao ambiente de trabalho e a gente trabalhar juntos. Porque eu lembro, tem muitos colegas, tá? Vê, assim, quando a gente fala sobre as coisas com os amigos, às vezes você tem pessoas que te apoiam e às vezes você tem aqueles pessimistas, porque os pessimistas existem, né? Claro. E eles dizem, mas será? Assim, a gente tem que testar. É muito simples, tudo é teste, né? Pode funcionar, pode não funcionar. Eu vou dizer, foi a melhor decisão da nossa vida. Quanto família, então, foi muito importante. Porque o fato da gente trabalhar juntos, todos os dias a gente organiza a nossa vida. Olha, pegas tu, a Dalila, pegas tu, o Diego, olha como é que é, eu consigo sair, olha, não consigo. Todos os dias a gente se reorganiza. Então não é que existe uma planilha, gente. Eu não tenho, não dá, eu não sou organizada a esse ponto, que cada um tem o seu papel claro e tal. Mas a gente todos os dias combina. Olha, você consegue sair a que horas? Olha, eu consigo sair às X horas. Olha, não, Flávia, hoje eu tô atrasada, eu tenho mesmo que fazer aqui. Mas essencialmente funciona porque cada um sabe o seu papel na empresa. Isso é muito fundamental. Ninguém interfere. Entende? Se cada um souber claramente qual é o papel de cada um ali, naquele local de trabalho, entendeu? Olha, eu nunca cheguei chateada com o David no trabalho. As pessoas não sabem se a gente tá bem, se tá mal. A gente não... Entende? Nós conseguem separar perfeitamente o que é a vossa vida pessoal da vossa vida profissional. Entendeu? Eu sempre separei muito bem, assim, o trabalho. Pra já, a gente se dá mesmo bem. Então, assim, se eu falar pra vocês, sei lá, 2, 3 vezes, cheguei lá um bocado chateada com o David, cheguei. E ninguém precisa de saber, né? Claro. Mas a gente é um casal que a gente se dá muito bem, assim. A gente é muito amigo do outro, principalmente, tem que dizer isso. Sim, mas há uma coisa, isso eu sei, mas
há uma coisa que eu acho muito importante que tu referiste agora, que é haver uma definição Tem que haver. muito grande sobre o papel de cada pessoa dentro da organização. E isso muitas vezes não acontece dentro das empresas. Sim, sim, que às sim. tantas Não é um, só é é um dele, mix. todos, né? Toda a gente, Exatamente, né? todos. Mas há uma tendência para, então, quando temos familiares a trabalhar connosco, nunca foi o meu caso, mas já vi muita coisa, que é, às tantas, os papéis confundem-se, as relações profissionais são misturadas com os pessoais e as pessoas levam para casa os problemas do trabalho Sim, e trazem sim. para o trabalho os problemas de casa e, portanto, isso é torna muito mais complexo tudo. Agora, aquilo que tu disseste, que é definir bem papéis, é determinante. Totalmente. Entende? Porque, assim, claro, né? As pessoas falam, mas você chega em casa falando trabalho. Mas a gente já falava. Claro. A gente gosta do nosso trabalho, né? Às vezes a gente tá diferente. A gente não vai muito Sim, longe, foi aos Santos. eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Né? Eu acho que quando nós Fui aos gostamos... Santos Sim. e vi lá um prédio com uma mega viga metálica para sustentar uma varanda. Eu falei, cara, depois a gente começa a pensar logo como é que faz a distribuição de esforços e tal. E a gente fala sobre isso com uma naturalidade, porque a gente gosta, entende? Como é lógico, vou de férias, a gente foi para Londres, prédios maravilhosos. Então, claro que a gente vai ver. descontei o processo. Daí a gente fala sobre isso, não é porque é um Naturalidade, pesar, exato. né? As pessoas têm que entender também que é o seguinte, gente, o trabalho faz parte da nossa vida. É normal que a gente fale dele fora do horário de trabalho. Não fico obrigada a falar só do trabalho das 9 às 6. É verdade. A É gente verdade. fala do trabalho, poxa, não faz parte. Eu acho que nas relações normais as Na vida pessoas de falam de uma todos. forma A tranquila, gente não tem é? que Eu chego a casa e falo do trabalho, falo dos clientes, falo dos processos. O meu marido até muitas vezes já nem sabe do que é que eu estou a falar. Tipo, mas esse é quem? Mas aquela... Mas pronto, tu falas, ele faz a mesma coisa. Contas uma Partilhas particularidade a tua de vida, alguma não coisa é? que aconteceu, Claro. eu acho que faz parte. Entende? Não separo muito bem, não. É verdade. É tudo misturado, gente. É verdade. Se calhar é Sim, uma mas ideia falsa quando que as pessoas gostamos, eu acho que não é uma ideia falsa, eu acho que a maior parte das pessoas não gostam muito também daquilo que fazem. Não há muita gente a infelizmente. ter a Sim. sorte de adorar aquilo que faz diariamente. E então basta do casal não acontecer e não conseguir, por exemplo, fazer bem essa separação, que é ok, o que é de casa é de casa, o que é do trabalho é do trabalho, que às vezes não é fácil essa situação. Mas havendo amizade, havendo paixão pelo aquilo que se faz e se calhar também o vosso trabalho é complementar, não é, e é paralelo, ou seja, um exatamente. bocadinho no sentido Não é que não não é em estão competição sempre, com o outro, claro. não estão sempre juntos. Se calhar, por exemplo, como o meu caso, eu já tive também uma experiência dessas, trabalhávamos no mesmo sítio, mas nós praticamente não nos víamos durante o dia, porque a tarefa, a função que ele desempenhava Era diferente da da minha, portanto nós estávamos no mesmo local muitas vezes e nem nos víamos. Sim. Portanto, acho que isso depois também ajuda, mas eu acho que o fundamental realmente é a cumplicidade, a amizade e gostarem muito daquilo que Não, fazem. e há aqui uma coisa que a respeitar a Flávia individualidade, hein? Sim. Porque no fim das contas, quando eu falo que a gente é amigo, é nesse sentido de, pá, eu sei que você gosta disso, vai, sabe? Sim, claro. Entendeu? Respeitar a individualidade é muito importante. Sim. Sim, dar liberdade, Fundamental. dar Né? espaço Porque ao nós outro. somos um casal, a gente trabalha juntos, é verdade, a gente passa muito tempo juntos, né? Ele é minha pessoa, eu Claro. costumo dizer, ele é a minha pessoa preferida, né? Porque é uma pessoa que eu passo 24 horas, todo santo dia, a gente se dá muito bem, gente, ela é realmente a minha pessoa. Mas, principalmente, é respeitar a individualidade, porque nem tudo que o David gosta eu gosto, Claro. né? Ainda, olha, fomos uma discoteca no sábado, vou dizer uma coisa aqui muito engraçada. Fomos não sei se eu posso falar, né? Fomos ali ao Tóquio, Jamaica, abrir um sim, espaço sim, novo, sim. né? E ele gosta do Jamaica, mas eu gosto mais do Tóquio. Eu falei pra ele, pra próxima vez que a gente for, gente, eu vou pro lado direito, você vai pro lado esquerdo, Claro. e a gente se encontra ali no UOL. De vez em porque... quando. Exatamente. Não, ele gosta- essa liberdade é determinante, porque as pessoas andarem todas atrás umas das outras, depois às vezes não corre nada bem. Exatamente. Portanto, é importante Porque alguém termos vai aqui... estar obrigado ou vai estar a fazer um frete, não é? Sim, Isso é Se bem muito que eu acho aqui uma importante. coisa que faz toda a diferença, que é, quando nós falarmos de trabalho em casa, é completamente diferente. Tu estás a falar de um trabalho que tu gostas e que te dá prazer, Sim. do que muitas vezes as pessoas estão a falar de trabalho que é um trabalho cheio de stress e que as pessoas já estão fartas. Sim, E que portanto, a trabalham por carga conta que de põem em outrem. casa, às vezes é tipo, socorro, já não aguento mais esta ou este a falar do trabalho, porque Exato. vem criar stress aqui em casa porque essa pessoa não está bem. Pronto. É que mesmo a gente gostando do trabalho, o trabalho dá trabalho. Né? Pois dá, A sim. gente trabalha, pô, E nem há dias todos e os dias são dias, né? felizes, exato. Nem todos os dias Há são dias que eu felizes. detesto o meu trabalho, Também gente. eu. Eu Sim, trabalho e sim, falo sim, assim,
Como é que eu vou motivar os outros se eu não estou minimamente motivada hoje? Isso acontece, né? Muitas vezes. Acontece Então- muitas vezes. Mas há que ter a capacidade de andar para a frente, bola para a frente. É o que é. sabe Bora como lá. que é? Sim. Olha, Flávia, enquanto mulher e empresária, e nós falámos aqui há um bocadinho, falámos aqui sobre pôr coisas em prática, Sim. que conselhos é que tu darias a mulheres que querem iniciar o seu negócio? Ou seja, também acabámos já por falar aqui de pessoas que não estão felizes no seu local de trabalho e a energia, a coragem que é preciso ter para iniciar um projeto sozinha em um projeto próprio. Sim. Pronto. E então, um bocadinho alinhado com isso da tua experiência, que conselhos é que tu poderias dar a pessoas e a mulheres, nomeadamente, que querem iniciar o seu projeto de vida, o seu negócio? O que é que tu achas que, Olha, que é eu determinante? acho que antes de mais é assim, não ir na emoção. Então, o que que eu faria se fosse vocês hoje? Assim, eu quero começar meu negócio amanhã. Eu não começaria o negócio amanhã. Eu começaria o meu negócio daqui a 6 meses, ok? Planear. Ok. Exatamente. Planeamento. Eu fazia um planeamento brutalíssimo, do qual eu ia poupar o suficiente para viver 6 meses do meu salário que eu guardei. Certo. Tá certo? Ou seja, Determinante isso. eu não ia começar amanhã, mas certíssimo. Até porque há pessoas que é o seguinte: hoje eu tenho uma ideia de fazer brigadeiro, ok? Daqui a 2 semanas você já está com outra ideia. Então você tem que também, nesses 6 meses, fixar a ideia. Construir A a ideia é essa, desenvolver o ponto. projeto. Não Claro. vou sair daqui. A ideia só é essa daqui e o plano é só andar para frente com essa ideia daqui. Porque entende? Ah, porque eu falei com o meu tio. Maturidade. O meu tio disse que... Verdade. Ah, eu falei com o meu marido. Meu marido disse que... Acabou a tua vida, gente. Em 6 meses você já teve 20 negócios, não abriu nenhum. É. Entende? Então é assim, Sim. não é? Senta, planeia, escreve num papel A3, coloca na parede, que é para você todos os dias olhar e saber, o negócio é isso aqui. Esse é o meu Verdade. negócio aqui. Objetividade. Entende? E começar a planear, gente, real, assim, o dinheiro é importante. Sim. Sem é. ele, você vai flipar e você não vai conseguir fazer negócio Sim, nenhum. e sem planeamento, muitas vezes depois as pessoas ficam muito ansiosas. É horrível. Isso transparece. E a ansiedade limita. ansiedade Sim. não só limita a pessoa, como transparece nitidamente para fora, para quem está à Exatamente. volta. Portanto, é ter esse. Porque se eu parar para pensar, foi exatamente o que eu fiz. Eu não me demiti das obras e fui trabalhar em projetos, gente. Eu me demiti das obras, eu voltei a dar explicação. Às vezes eu falo isso, às vezes a gente tem que saber Dar dar um 10 passo atrás. passos atrás para dar os passinhos para frente. E eu não tenho problema nenhum de, em nenhum momento da minha vida, voltar a dar os 10 passos para trás. Entendeu? Aliás, cada passo que eu dou para frente, eu falo sempre, mas a gente ainda consegue dar 2 para trás, né? Beleza. Porque pode correr mal. Claro. A gente, né, empreender é isso aí, a gente vai no risco. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai por aqui. Né? Epá, mas olha, e se correr mal? Epá, se correr mal, a gente tá aqui. Esse é o meu mínimo, sabe? O jogo final tá aqui. Então, o que eu faria se fosse vocês? 6 meses de planeamento, com uma ideia muito fixa. Pensar no branding, redes sociais, não vacilem. Vocês têm que estar lá. Claro. Certo? Ah, eu não apareço ainda. Coloca a marca, coloca o propósito, coloca, sei lá. Vai testando mesmo assim. Entende? Vai fazendo publicidade nas redes sociais, é importante. E faz o planeamento com 6 meses de salário guardado. Que vocês têm 6 meses à cabeça para poder ganhar dinheiro lá na frente. Entende? E depois estudar gestão. Né? Porque eu demorei muito tempo para estudar gestão, mas eu sempre fui uma pessoa bem poupadinha, bem certinha a nível de contas. Né? E por isso que a empresa fez 10 anos. Exatamente, Né? era isso que eu ia falar depois mais Fez à frente, 10 que eu anos, sei que fez eu 10 tô anos. mega feliz, né? Foi, Muito foi em que difícil. dia, Flávia? Foi no dia 30 de maio. Ok. Tá, Entende? bem, Eu sabia bem que era ali recente. perto dos meus anos, eu Bem faço a recente. 31. portanto, Estudar eu sei. gestão é muito importante, entende? Para a gente entender a dinâmica da coisa. Estudar e falar com pessoas que já passaram por esse processo, porque às vezes nós temos tendência a achar que temos que descobrir tudo sozinhas, Sim. mas isso não é verdade. Porque há imensa gente que já passou por esses processos e, portanto, não vamos descobrir a roda. Sim, A não é roda preciso está inventar. descoberta, não é preciso inventar. E hoje em dia a gente tem um consultor mesmo de gestão de empresa Exatamente. também. Eu tenho reuniões semanais que eu vejo os números da empresa. Hoje em dia a gente tem. Muito esse importante, plano. claro. Hoje em dia E a gente já portanto, é tem. importante ir monitorizando e percebendo o que é que está a acontecer. O que nós verificamos muitas vezes, as 3 que somos empresárias, e todas nós vimos os nossos números, eu vejo os meus números também semanalmente e a Marta também, é que a maior parte os das meus números pessoas... quando contratei um diretor de operações, exatamente há 2 anos atrás. Porque lá está. Faz toda a diferença. Há momentos, não é? Sim. E nós temos que olhar e perceber o que é que nos está em falta. O que tu acabaste de dizer faz todo o sentido e ainda há bem pouco tempo, e dou esta nota a título também de inspiração para outras pessoas que nos estejam a assistir, que é, ouvi uma frase que diz, tu podes ser expert
do momento onde tu estás. Ou seja, eu considero que sou uma expert do mercado imobiliário. Já cá estou há 14 anos, já passei por todos os processos, fiz tudo de A a Z. Portanto, eu posso me considerar uma expert no sentido da consultoria imobiliária. Mas quando falamos na gestão de uma empresa, eu sou uma rookie, não é? Portanto, muitas vezes nós podemos ser experts numa área. A gente vai e aprendendo depois ter, noutras. E temos que ter sempre a humildade de perceber que somos rookies noutras áreas que depois nos vão aparecendo e que vão sendo necessárias. Exatamente. Portanto, a verdade é, por muita experiência que tenhamos nas áreas que fazemos, nos nossos trabalhos, no dia-a-dia, há que sempre olhar para o universo, não é? Portanto, ter sempre o horizonte bastante alargado e ir querer aprender, ouvir... E não é só isso, gente, gostar de vender. Claro. Porque, olha, aí vou falar aqui... a nossa... Não, mas vocês, é claro que vocês trabalham com vendas, mas eu tenho colegas que não sabem que eles têm que vender o seu trabalho. E eu tenho muita pena disso. Deles não terem ainda despertado que, ok, nós somos técnicos, mas desculpa lá, você tem que vender o teu trabalho. Muito bem. São né? vivos de quê? Eu falo lá no escritório, gente, vocês indiretamente estão vendendo sempre alguma coisa. Sempre. Indiretamente, quando você trata muito bem uma pessoa, né, um cliente, você está vendendo indiretamente o nosso serviço. Claro que sim. Então essa pessoa vai voltar por causa de vocês todos, por minha causa, por causa de todos, entende? Sabe? Isso Acho que que tu isso acabaste de dizer encaixa aqui perfeitamente, principalmente em nós que temos equipas e dentro dos market centers que existem pessoas que pessoa da não tua equipe são te comerciais, representa. claro, e que muitas vezes não são comerciais e obviamente que há perfis específicos claro. e diferentes para cada função, mas no fim das contas somos todos vendedores. Não, tu tens que não hesitar e dar o melhor de ti. E o melhor de ti não passa por aquela ideia do agora nós vamos impingir casas às pessoas e a Flávia vai dizer que tem o melhor projeto e é ela que desenha as melhores estruturas. Não tem que ver com isso, tem que ver com os clientes sentirem que há sinceridade, sabe? sentirem-se apoiados, Ao longo de todo o processo. sentirem que estamos ali com eles e que não é uma intervenção uma vez na vida, não é? Todas nós temos clientes para a vida. E essencialmente assim, que vocês estão ali para proteger eles. Exatamente. Entende? Porque no fim das contas eu sinto as pessoas muito desprotegidas. Entende? Ah, porque eu trabalhei com fulano, olha, eu já ouvi pessoas falarem isso. Eu nunca tive essa reunião aqui com um técnico qualquer anterior. Sim, mas nós também já ouvimos. Eu falo, gente, isso é o mínimo, sabe? Eu costumo falar, gente, faz o teu básico bem feito e tá tudo certo. Agora, mas tem que ser bem feito. Não é? Na nossa área, nós damos-nos com... fazemos uma apresentação de serviços e o cliente dizer nunca ninguém me fez uma apresentação de serviços. E nós dizemos, então como é que já assinou um contrato com alguém, não é? Para o representar no mercado, para pôr a sua casa à venda, você assina um compromisso com essa pessoa e essa pessoa não tem um compromisso consigo porque não lhe apresentou uma proposta de serviço. É porque isto é o básico. Ele desconhecia. Isto é o básico. Pois, exatamente. E então é um bocadinho isso, é fazer o básico muito bem feito e depois ir crescendo com isso. Fala-nos um bocadinho sobre as tuas redes sociais. Quantos seguidores é que tens? Que acho que é importante. Vais ganhar mais uns quantos? 32. 32 mil. 32 mil. Portanto, ela disse 32, 32, acho que é 32. 32 mil. 32 E tu mil. monitorizas os seguidores? É uma coisa que te preocupa ou flui? Assim, vamos lá ver. Eu tenho, sei lá, os memes rolam muito bem, gente. Quando a Claro. gente faz um meme é muito engraçado, o pessoal corresponde super, porque dá aquela aliviada, né? Claro. Quando a gente fala de um assunto muito sério que é engenharia, eu tento descomplicar mesmo ao máximo para toda a gente entender. Mas eu acho que os memes funcionam sempre muito bem. Eu já tive mais preocupada com isso, engraçado. Hoje em dia eu não me preocupo tanto, né? Os eventos funcionam muito bem. Pois era isso que eu te ia perguntar também, que houve duas coisas que tu falaste comigo, falaste na nossa reunião, que foi, para mim, a rede social é o YouTube, sem dúvida. É o YouTube, sem dúvida. Que é onde fica tudo para sempre, e eu achei curioso isso, confesso, nunca tinha tido essa leitura sobre o YouTube, não sei se tu já tinhas tido. Eu já tinha tido Eu e não. é daquelas coisas que tenho consciência que é a minha rede social mais mal trabalhada. Pois, a minha também, por isso fiquei Porque o conteúdo longo é que mostra realmente se você é bom ou não.
Pois é. Entende? É no longo Há que a gente histórico. vê. Ou É no seja, longo tu- que a gente tu vê se a pessoa preparas- sabe aquele assunto ou Tu não. preparas para o YouTube longo e depois encurtas para o Instagram e... É assim, nesse momento agora a gente tem um podcast, né? E então, no meu, o que eu tenho tentado trazer é mais pessoas para falar de outros assuntos, né? Porque, Para gente, tornar mais rico. tem Como nós estamos a 500 fazer mil isso coisas também. para Estamos a fazer falar, contigo. não é? Exatamente, né? Eu vou trazer agora uma pessoa para falar de inteligência artificial para gestão de equipes, entende? Então, existe um mundo dentro desse mundo que é o podcast. Mas a verdade é que eu já fiz várias aulas no YouTube, entende? Eu até pretendo disponibilizar de novo as aulas, porque eu tenho aulas de 1 hora, 2 horas, aulas a séria mesmo, né? Como é que se faz uma laje-terra, por exemplo? Como é que se impermeabiliza, coisas bem técnicas, mas que, se eu quiser construir a minha casa, me dá muito jeito de saber. Claro. Entende? Epá, eu tô com dúvida, não sei se faço desvão sanitário, se eu faço piso térmico, como é que eu Vou faço? ver como é que a Entende? Flávia... Eu pretendo usar também a própria plataforma do estúdio para eu também trazer o meu computador e, de repente, fazer algumas coisas mais... Técnicas. mais técnicas, sem o palavreado técnico para toda a gente entender. Né? Eu tenho vídeos em que eu explico qual é a diferença efetiva de um tijolo tradicional para o tijolo térmico do bloco térmico. Porque eu tenho muito cliente que fica na dúvida. Então eu vou dizer para vocês, meus clientes agora quando vêm, eu falo, mas qual é a diferença e tal? Eu falo, tá aqui o vídeo do YouTube. Vai lá. E eles adoram. Por quê? Exato. Porque é 1 hora a gente explicando tintim por tintim, a diferença do preço, a diferença da condutibilidade, sei lá. Entende? Então fica tudo explicadinho ali para as pessoas, mas eu acho que o YouTube é uma rede social assim brutal. Primeiro porque eu consigo pesquisar e depois porque eu consigo realmente saber quem sabe alguma coisa. Porque, entende? Não é por 1 minuto. Exato. Não é um 1 shot. minuto, a pessoa, gente... Estudou um script e pronto. Exatamente. Entende? Claro, Não é por agora minuto. um processo mais longo é preciso termos conhecimento técnico para falar sobre aquele tema. Exatamente. Pronto. Entende? Portanto, E depois, faz toda a assim, o que eu falei diferença. para a Dulce, eu ainda estou no Mar Azul, infelizmente, porque eu não tenho colegas engenheiros que falem aqui em Portugal. Né? Lá no Brasil, já muitos engenheiros falam. Ah, que é? é muito, Sim, muita o gente. Brasil né? já falam nasce com sobre vocês, não é? Já nasce Não, a tu falar queres no descobrir YouTube como é à que fazes vontade. qualquer coisa, procuras no YouTube e há sempre um brasileiro que te Sempre, ensina a sempre, estrelar um sempre. ovo com forma de estrela ou uma coisa Exato. qualquer. Sempre, tudo. E mesmo arquitetos, né? Eu gostava de ver mais arquitetos nessa área. Construtores eu já começo a ver aqui, que eu acho piada, né? Mas já consigo ver alguns construtores portugueses e brasileiros também falando sobre a área. É importante a gente ter o pessoal falando sobre isso, entende? Claro. Até Até informação porque hoje em dia. a informação é uma ferramenta com muito poder, não é? Se as pessoas Exatamente. percebem que tu és informada e que sabes sobre aquilo que estás a falar, faz toda a diferença porque transmite imensa, Exatamente. Eu imensa já confiança. ganhei uma cliente porque ela virou para mim e falou assim, Flávia, você nem era o orçamento mais barato, mas a verdade é que se você já explicava tão bem no YouTube, eu falei, ela vai saber me explicar tudo aqui. Claro. E a gente fez o trabalho com ela, ela deve estar construindo nesse momento. Entende? Então, é assim, indiretamente a gente vende o nosso serviço, como é lógico, e não só isso. As pessoas me conhecem. Né? Claro. Ou seja, você não trabalha comigo, Já há um você já início a de partida relação. não gosta, né? Já faz uma triagem, certo? Claro. Uma coisa que deixou de acontecer, que se calhar antigamente acontecia. As pessoas ligavam lá para o escritório e falavam, eu gostaria de falar com a engenheira responsável. Eu gostaria de falar com a engenheira Flávia. Eu falava, e muita gente às vezes falava, mas você é brasileira, eu não sabia que eu era. Acabou isso, não existe mais. As pessoas sabem que eu sou. Já chegam a ti, já As sabem. pessoas já nem me perguntam mais nada disso, entende? Que eu acho graça, né? Claro, Sabe? isso é muito bom mesmo. E já aconteceram coisas engraçadas por causa da rede social. Eu lembro de ter um prédio ali em Lisboa, uma reabilitação, e foi um start, um kick-off do projeto. Eu não estava lá, mas estava a equipe de arquitetura, que foi a equipe que nos pediu o concurso, pediu valores, né, para o projeto. E do qual a gente foi contratado para fazer o trabalho. E às tantas o investidor dizia, mas por que essa empresa? Mas vocês contactaram outra e tudo mais, mas qual é a empresa? E ela falou, não, é a Flávia Prada Engenharia e tal. E ele falou assim, eu sei quem é, não, eu sigo ela, tá tudo certo. Ou seja, porque, entende? Isso é claro, Deixou já de ser existe. desconhecido para ser conhecido. Verdade, isso faz Aí você toda a pode diferença. gostar ou não. É verdade. Entende? É verdade. Mas a verdade é que já houve um desbloqueio. Mesmo antes de começar a relação Sim. pessoal, a pessoa já tem uma empatia contigo. Exato. Eu muitas Portanto, vezes faz digo, antes da primeira reunião com os clientes, quando falo com eles ao telefone, digo, olha, mas vá ver tudo sobre mim nas redes sociais. E, portanto, é isso mesmo. Quando tu chegas lá, as pessoas já sabem quem tu és, já te conhecem. Exato. E já sabem mais ou menos o que é que vão esperar. É que nem veem toda a gente reviews. concorda com Claro, aquilo que a gente diz, claro, né? exato. Até porque eu chego ali e falo também. Eu falo, gente, o LinkedIn é muito sério para mim. O Instagram Claro. realmente é o meu espaço. Porque eu falo do jeito que eu falo, da maneira que eu falo. E se você gostar, tudo bem. Se não gostar, já é pena, Paciência. né? Vai claro, o que é. Claro. Olha, falaste ainda há bocado que a Prada Engenharia fez 10 anos Fez e muitos 10 parabéns, anos. grande pinta.
E eu gostava de saber aqui um bocadinho, eu e a Marta, quais são os planos para o futuro, se tu pretendes aumentar muito a tua equipa, como é que são as questões de liderança, já falámos da relação com as pessoas, que é determinante tanto com clientes como com os nossos colaboradores, e como é que têm sido aqui estes desafios alinhados com a missão e a visão que tu tens para o teu negócio? É assim, o que eu pretendo e o que a gente tem de meta, porque eu comecei a trabalhar com metas, filha, agora esquece. É uma ida sem volta. É verdade. Entende? Até muito pouco tempo atrás a gente ia no flow. Na maionese, navegar na maionese. Não existe mais isso. Claro, a gente tem uma meta, um plano, e eu posso dizer para vocês, mais um mês a gente já está batendo a meta desse ano. Entende? A nível de propostas adjudicadas e tudo mais. Então, assim, há uma meta, há um objetivo. Se eu queria crescer muito a equipe, de verdade, não. Né? Porque gerir pessoas, gente, é complicado, né? E eu posso te falar que até a minha grupeta nem é assim tão complicada, aí são 5 estrelas, mas gerir pessoas, expectativas, frustrações, nem todo dia a gente tá bem, é a parte mais complicada do job, né? Do nosso trabalho. Mas eu prevejo que a gente vai ter que crescer muito a equipe. Aliás, eu já estou preocupada com o espaço que a gente tem um espaço só para 14 postos de trabalho. Nós vamos agora para 10, agora vai para 11, porque a gente já está em contratação de novo. E eu noto que a gente nunca sai da contratação, a gente está sempre para contratar. Sim. A gente já está nessa fase, o recrutamento né? É uma constante. Eu já estou preocupada que ano que vem, provavelmente, a minha sala já não cabe, entende? Então, a gente já estou pensando como é que eu vou fazer. O edifício é grande, Flávia, podes eu sempre sei, tentar... Entende? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Sobre o futuro, eu pretendo que a Prada Engenharia, lá na frente, passe a construir. Entendeu? Não como o construtor, mas como o promotor. Entende? É algo que eu prevejo de futuro e que quero. Nesse momento, a meta é que a gente passe a fazer todas as engenharias internamente. Esse é o objetivo principal nesse momento. Entende? Bem a gente bom. poder fazer todas elas internamente é um plano que a gente tem para esse ano, mas está correndo bem. Olha, e diz-me uma coisa aqui que eu tenho curiosidade. Alguma vez tu pensaste que ias ter esta viagem na tua vida, que a tua vida ia acontecer desta forma? Nunca. Nunca mesmo. Ainda hoje acontecem coisas, eu falo assim, como é que é possível? Entende? É engraçado isso. E a gente tem que fazer o exercício da gratidão, sabe? De olhar para trás e agradecer a mim mesma algumas decisões que eu tomei. Que às vezes é coisas que a gente não faz. Né? De parar e agradecer a nós próprios, gente. Não é falta de humildade, não. Humildade é isso aí. A gente parar, olhar para trás e falar, cara, que bom que eu tomei essa decisão. Que bom que eu decidi isso aqui. Que bom que eu desisti disso aqui também. Né? Que as pessoas falam, você não deve desistir. Às vezes a gente tem que desistir. Sim. Entende? E que desistir bom é que eu errei naquele momento. Para E que bom que seguir em eu frente. aprendi. Exatamente. O desistir é importante. Sinceramente, eu acho que nem tudo é o all-in. Não, a gente tem que saber desistir em alguns momentos. A gente não sabe para onde é que vai. Mesmo nesse momento, eu estou falando que a gente vai fazer assim, pode ser que a gente faça uma coisa completamente oposta a isso. Em princípio, né? será esse o percurso, mas o percurso é esse, podes a meta aprender é essa. outras coisas que te levem a querer outro caminho e outro objetivo, não é? Não é todos os dias que eu penso assim, não, olha, será que eu podia estar fazendo outra coisa? Né? Será que... Entendeu? Mesmo a parte da mediação, eu já parei para pensar nisso. Porra, será que se eu trabalhasse em mediação, será? Entende? Então, tem outras vertentes nossas que a gente sabe, né? Não somos só para isso, certo? Aliás, eu vou ser bem clara aqui com vocês, e foi um papo que eu já tive antes, que é... Eu não ia para engenharia civil. Se eu ficasse no Brasil, eu iria para publicidade e marketing, que era o meu teste psicotécnico bateu lá, né? Persuasão, vendas. Eu gosto de venda, gente. Eu gosto dessa Tu parte. gostas de pessoas, ponto final. Eu gosto dessa parte, não tem como servir bem as pessoas, né? As pessoas sentirem que, porra, eu sou aquela pessoa que vou te ajudar daqui para aqui. Gosto muito dessa parte. E fui para engenharia civil só para fugir do meu português. Da minha maneira de falar, porque eu era muito boa em matemática e física, eram disciplinas que para mim era fácil. E eu falei, vou para engenharia civil, porque eu tenho um emprego garantido, porque engenheiro civil tem trabalho, seja aqui ou lá no Brasil. Era um trabalho que eu poderia migrar, sem qualquer problema, e não dependeria da minha maneira de falar. Foi por causa disso. E já viu a volta que a vida deu? Que hoje em dia, o que eu trabalho? Eu trabalho com publicidade, com marketing, claro. Trabalhas com a tua exposição, é vender-te a ti própria, é explicar as outras coisas, foi dar é ensinar. Volta e foi calhar aqui. É engraçado, portanto, isso. Não vale a pena fugir. Não vale a pena fugir. Mas aproveitar todas as competências que temos, não é? As soft skills. Olha, hoje em dia tens o trabalho facilitado, porque foste parar à área provavelmente que tinhas pensado inicialmente, mas já com uma bagagem bem maior. Exatamente. Engenharia é legal demais, gente. A gente pensar em soluções, cara, discutir ideias é bem, bem legal.
É Eu sempre gosto. esta parte. Sim, e é uma coisa que tu gostas muito também, que é tens que estar constantemente a aprender. Exatamente. E eu sei que para ti isso é fundamental. Aliás, você estava falando da missão, Sim, né? Eu da tua missão, eu costumo sim. falar da missão, costumo falar dos valores, principalmente, que ainda agora eu fiz uma entrevista para uma pessoa para ser recrutada, eu falei, aqui é obrigatório você gostar de estudar. Não Claro. tem como você entrar na empresa sem gostar de estudar, porque a evolução é isso aí. Se a gente ficar parado, não vai Não acontecer. vai lá nenhum. Então, Ainda temos que levar a Flávia para a KW. Se ela a gostar tanto de estudar, aprender e para de estudar, enfim. Ah. Bem, Flávia, Ficávamos Marta, aqui horas à conversa, não é? é verdade. Obrigada, Flávia, por este Obrigada. momento. Parabéns por todo o percurso. Foi fantástica esta nossa Obrigada. conversa. Foi um prazer, gente. Flávia, olha, eu gostei Foi fácil. imenso, foi fácil, não Foi é? fácil. Eu gostei imenso e nós temos tido papos muito legais, não é? Muitas vezes. Portanto, olhem, espero que gostem tanto de ouvir a nossa conversa e ver como nós gostámos de estar aqui com a Flávia. Partilhem as vossas opiniões, partilhem também o episódio das 4 conversas com os vossos amigos e com quem vocês achem que será interessante e Deixem-nos o deixem vosso likes. feedback. Exatamente. Deixem-nos os Perguntas vossos para a likes. Flávia também podem fazer e podem seguir a Flávia, claro, quem não segue ainda a Flávia. Portanto, obrigada. Adeus. Obrigada. Até à próxima conversa. Tchau.